Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você, maravilhosa, nossa telespectadora da TVI, mulher empoderada, que sabe dos seus direitos, que não abaixa a guarda para ninguém, que não aceita relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, que sabe que deve ser a protagonista da sua própria vida, da sua história, que tem que correr atrás, que tem que guardar e salvaguardar a integridade física e emocional dos seus filhos, enfim. Bom dia pra você, homem querido, telespectador de respeito aqui da TV. Aliás, ó, o meu bom dia é só pros homens de respeito, hein? Não dou bom dia pra homem que não sabe o que é valor, o que é respeito de mulher, não. Mas a maioria, aliás, eu tenho pra mim, Pérola e Toné, que 100% dos telespectadores da TVI são homens maravilhosos, que sabem tratar bem uma mulher, a sua própria mãe, as suas filhas, suas vizinhas, que sabe que no lugar de trabalho, onde se ganha o pão, não se come a carne, que sabe o que é respeito acima de tudo. Bom dia para todos vocês. Olha, gente, quando a gente vem aqui no quadro Ela por Elas, dificilmente a gente não vai abordar sobre situações espinhosas, complicadas, mas também de posicionamento e de luta por direitos, né? Eu tô com uma entrevistada maravilhosa aqui, a querida Eliene. Obrigada. Pensa uma mulher guerreira, obrigada. Pensa uma mulher linda, obrigada. Pensa uma mulher forte, corajosa. Deixa eu contar um pouco da história da Eliene para vocês. A Eliene tem uma filha especial, a Dudinha, e é uma mãe guerreira. É uma mãe que luta pelos direitos dessa filha desde sempre. E eu conheci a Eliene quando eu ainda não morava na Bahia, quando eu morava em outro estado. Por causa de uma campanha que a Eliene fez em prol de Dudinha, né? Sim. E o apelo foi tão emocionante que não tinha como não impactar os nossos corações. E aí, hoje eu tô tendo o prazer e ao mesmo tempo... Como que eu posso dizer? De encontrar a Eliene, mas que pena que não para falar de outros assuntos, mas de um assunto extremamente delicado. A Eliene, além de ser mãe de Dudinha, que era essa sobrinha querida do Alex, a Eliene é irmã do Alex. Alex era um servidor público que, infelizmente, foi brutalmente assassinado aqui em Itabuna, em 2021. Isso. Com 64 golpes de tesoura. Gente, é forte, não é? E essa mulher guerreira luta pelos desfechos dessa situação há 3 anos. Eliene, no primeiro lugar, eu quero, na frente das câmeras, eu já faço isso todos os dias, mas eu quero prestar minha solidariedade a você, a sua mãe, a sua família. E quero dizer que aqui no quadro Ela por Elas, a gente fala de direitos. E a gente encoraja mulheres e ajuda mulheres no sentido de direcionar, orientar, acolher em busca dos direitos, né, próprios dos seus filhos, dos seus familiares. É por isso que estou te recebendo. E eu sei que seu coração está dilacerado, de sua mãe, da Dudinha, que era uma sobrinha tão querida. Mas eu quero que você conte para os nossos telespectadores um pouco de tudo isso que tem acontecido com a tua família desde 2021. É um prazer imenso, Úrsula, amiga, advogada profissional maravilhosa e respeitada que és. Obrigada por essa oportunidade, a toda da equipe, todos da equipe TVI aqui, por essa oportunidade de estar aqui, né? Compartilhando com vocês essa história, que é uma história de luta. É uma história de luta. A gente não teve o luto, na verdade. O luto virou uma luta. Nosso lema é esse, o nosso luto virou uma luta. O Alex é funcionário público há mais de 20 anos aqui na cidade de Itabuna. E o Alex, ele morava em sua residência no bairro Califórnia, né? Próximo à casa da minha mãe. Minha mãe morava em uma rua e ele na mesma rua que a minha mãe. E aí, uma noite de sábado, onde teve umas fortes chuvas aqui em Itabuna, e quando foi no domingo que minha mãe sentiu falta, ele não ligou para minha mãe. E aí minha mãe prontamente fez a ligação para ele para saber o que tinha acontecido, porque ele era acostumado a tomar café com a minha mãe. Muito querido, filho muito atencioso. Muito. Todo mundo só fala bem do Alex. Sim. Coração maravilhoso, generoso, doador. Sim, amiga. Então o Alex, minha mãe sentiu essa falta e foi até a casa dele.
E quando chegou lá, a porta estava encostada, o portão encostado. Minha mãe entrou chamando por ele e não viu ele responder. Minha mãe foi até o quarto. Quando minha mãe se deu que foi até o quarto, viu uma cena que jamais ela queria ver. Ele de bruços, né, despido, Meu Deus. que despiram ele. E o quarto totalmente ensanguentado. Paredes, colchão, travesseiros. E minha mãe saiu gritando: meu Deus, mataram meu filho, mataram meu filho. E aí minha mãe não teve mais condições de entrar na cena. Saiu gritando, o pessoal já veio socorrê-la. Já começou a entrar, veio aquela cena. E aí já começaram a isolar o lugar, a cena, e ligaram para os policiais, o IML, e aí foi a reportagem, imprensas, porque além dele ser um funcionário público, ele era muito conhecido na cidade de Itabuna, ele era muito amado, ele era um menino que prestava solidariedade aos vulneráveis, às pessoas de rua, ele tirava do próprio bolso, ele fazia marmitas e entregava às pessoas vulneráveis. Meu Jesus. Era um menino que prestava à sociedade, amiga, na nossa cidade. Sim. Não só na nossa cidade, mas em outras cidades que ele sabia que tinha pessoas precisando, ele ia, pegava carro com os amigos e ia até outras cidades ajudar. Então foi uma perca irreparável aqui na cidade de Itabuna. Uma história impactante e que a sociedade quer uma resposta. Já 3 anos já. Por que 3 anos? O que tá emperrando ou dificultando as investigações policiais? Ao redor tinha câmeras, tinha imagens, a família já tem um suspeito, um direcionamento do culpado. Eliene, precisa ter uma justificativa para ter se passado 3 longos anos e o inquérito não ter sido concluído. O que você tem a dizer sobre isso? Então, em frente à casa do meu irmão, tinha câmeras de um hortifruti. E a gente vê o acusado indo até a casa do meu irmão, nas fortes chuvas, porque as câmeras ficavam de frente à casa dele. Então, como foi uma noite de chuva, as imagens ficou um pouco deturpadas. Não deu para se ver visivelmente o rosto, mas deu para se ver, sim, o físico, o rosto, assim, a tatuagem que ele tinha. Boa! A tatuagem já é um indicativo maravilhoso. A tatuagem no antebraço direito, calvanhar, as características físicas do rosto dele dava para se reconhecer, sim. Até porque quando foi colocado na imprensa, na Record, os vizinhos imediatamente ligaram para a DEAN, para a polícia, para poder denunciar quem era o autor. Sim. E era o vizinho dele, o vizinho do meu irmão, quem praticou esse ato delinquente. Meu irmão morava em uma rua, ele morava numa rua atrás. E logo após praticar esse ato, ele fugiu para o estado de São Paulo, onde tem familiares. Meu Deus, Eliene. E a motivação? Alguém sabe dessa motivação? Não, a gente não sabe essa motivação, até porque não existe motivação para um ato tão brutal. Sim, Úrsula. Claro, eu concordo com você. Concordo. Não existe. Eu digo assim, tinha uma briga de fundo ou... assim, gente, me perdoa a ponderação. Nada justifica mesmo. Nada justifica. Mas... por que um ser humano sairia de casa para fazer uma atrocidade dessa? Para quê? Com base em quê? É uma coisa demoníaca, assim. Me perdoe quem não acredita, quem seja ateu. Eu não posso acreditar que seja uma influência divina. Sim. Alguém fazer uma atrocidade dessa, né? Me falaram, assim, chegaram informações de que antes de viajar para São Paulo, na noite do crime, o criminoso chegou a ser atendido no hospital de base. Isso procede? Sim, ele praticou o ato. Porque assim, Úrsula, a gente tem o vídeo, o autor, ele ficou dentro da casa do meu irmão cerca de 1h42 minutos, que deu tempo ele praticar o ato. Ele entrou às 9h30, às 21h30 da noite na casa do meu irmão. Sim, tá? 9h30. Gente, eu tenho, assim, o vídeo e eu não sei se foi o advogado, ele colocou isso no inquérito, porque o advogado, ele fez todo a descrição do vídeo. Sim. Com os horários que aconteciam determinados fatos. Ou seja, ele adentrou às 9h30,
tá? A Alex já estava praticamente na janela, sabendo que ele iria até a casa, porque o Alex conhecia ele. Sim. O Alex abriu a porta. Ninguém abre a porta da sua casa para alguém desconhecido, amigas. Verdade, verdade. Ninguém abre a porta da sua casa. Então eu acho que o Alex tinha um certo relacionamento com ele. Não sei se é amizade, afetivo, a gente não sabe. Sim. Mas que tinha e ele conhecia. E o Alex tinha coração, o Alex não tinha maldade. O Alex jamais ia pensar que ele poderia tirar sua própria vida. Tanto é que abriu a porta. Abriu a porta. E beberam juntos lá, tomaram latinhas de uma cerveja, os dois lá dentro. Meu Deus do céu. Tinha cigarros. Alex não fuma, mas o autor fumava. O autor fumava. Jesus. Tinha maço de cigarro, tinha máscara. Foi no tempo da pandemia, que iniciou aquela pandemia. Sim. Tinha máscaras em cima do puff, tinha latinha de cerveja, tinha bruto de cigarro, porque a gente vê claramente no vídeo o autor na janela fumando claramente. Ele apagou as luzes da sala, justamente para as pessoas que passarem não ver o seu rosto, não ver que ele estava ali dentro. Então a gente tem, Úrsula, descrições de horários, o que ele estava fazendo. Ele entra, ele sai, ele apaga a luz da sala. O Alex depois abre a porta, ele sai. Com cerca de 3 minutos, ele retorna novamente. A gente não sabe o que ele foi fazer ou foi pegar. Não sei se ele foi pegar essa tesoura, porque ele deu golpe de tesoura no Alex. Eu não sei se ele já entrou à casa do Alex. Esse crime foi praticamente premeditado pelo autor. Porque ele já sabia que aquele tempo de chuva fortes, Itabuna estava ali deserta, aquela rua estava deserta. Sim. Então, ele premeditou justamente no dia dessas chuvas fortes. 64 tesouradas. 64. É assim... Olha lá o Alex, olha a foto do Alex. Que menino lindo. 64 tesouradas, foi muito, muito cruel. Muito. Foi muito cruel, foi desumano. E o levantamento dessa... Gente, eu falo, começa a me arrepiar, eu sou chorona, daqui a pouco tô chorando também. O levantamento dessa ficha... No hospital de base, foi feito, não foi feito, foi entregue para a polícia, porque, segundo informações, ele chegou lá para atendimento, porque nessa que ele deu os golpes de tesoura no Alex, ele deve ter se machucado. Não é um tiro qualquer, não. Chegou lá e deu um tiro e saiu, não. Com 64 golpes, o Alex pode ter havido luta, né? Luta, o Alex deve ter tentado se defender, né, Toné? E assim, não bastasse isso, diz que ele estava ensanguentado. Ele chegou ensanguentado no hospital. Ah, ele chegou ele buscou a ajuda do hospital de base para ser atendido, o criminoso, né, o assassino. E quando ele chegou no hospital, ele chegou com a roupa ensanguentada. Porque é uma cena de crime muito bárbara. Porque 34 tesouradas... 64, 60. A vítima deve ter lutado. Deve ter entrado em luta corporal com ele, né? Sim. Sim, a fala da nossa colega ali, pertinente. Eu sou praticamente testemunha, porque eu entrei logo na cena do crime. Assim retiraram o IML, retirou o corpo. Eu fui até a casa de meu irmão e vi as mãos, as marcas das mãos na parede. Provavelmente houve alguma defesa, ele querendo se defender, querendo lutar, querendo fazer alguma coisa. Claro. Porque tinha bancos também quebrados. Tinha bancos quebrados na casa do meu irmão. Ou seja, possivelmente houve uma discussão. Veja bem, e essa tesoura pertencia a quem? A gente não sabe de quem seria essa tesoura. Mas foi encontrada na cena do crime? Foi encontrada, estava debaixo do corpo dele. Ainda estava cravada na axila direita do meu irmão. E o que a polícia diz? Porque assim... tem que haver um desdobramento, né? Se depois de toda a divulgação das imagens, houve a coisa da identificação da tatuagem. Houve. E quando houve, os vizinhos já sabiam identificar quem era. Isso. Por qual motivo a polícia não pediu uma prisão preventiva desse camarada para evitar uma fuga? Ou enfim, onde que ele está hoje? E será que não é possível encontrar ele? Onde ele está tem parente? Não tem... Conta pra mim, o que tá acontecendo? Amiga, na verdade, quando o Alex foi assassinado, a gente não tinha noção de quem poderia ser. Até porque o Alex era um menino trabalhador, não mexia com nada de errado. A gente não sonhava quem poderia ser. Eu fui até a delegacia, conversar com a delegada do caso, né? E aí eu falei pra ela, gente, tá na hora de colocar essas imagens, porque até então nós não sabemos de quem se trata. Então vamos colocar essas imagens... Você teve acesso a essas imagens? Tive acesso. Vamos colocar essas imagens no programa, no Tom, que é um programa visível,
nível, né? Sim. De audiência. Vamos colocar Na essas mídia imagens- como um todo, Isso. porque aí as pessoas vão identificar. Isso, né? isso. Olha, eu conheço alguém que tem uma tatuagem parecida com essa, que tem esse perfil, Isso. que era vizinho, que era da rua, ou que tinha algum tipo de contato com o Alex. Isso. Enfim, pra tentar Isso, buscar elementos, né? isso. E aí, de tanto eu pressionar, né? E aí ela foi, não, vamos colocar. A delegada foi no mesmo dia que eu estive na delegacia, mas isso é bom enfatizar, que essas imagens só foram divulgadas 21 dias depois que Alex foi assassinado. Ou seja, se essas imagens fossem divulgadas no mesmo dia que pegaram, no mesmo dia que tiveram acesso, Sim. no mesmo dia tinham pego o assassino aqui. Antes em dele flagrante, viajar. Antes dele viajar. Meu Deus. Antes, então assim, eu posso dizer que houve uma falha aí, viu, amiga? Claro, Agora, que veja bem, deixa eu interromper aí. morosidade. Uma morosidade. Qual foi a alegação dele, do autor do crime? Chegou no hospital lá. Ele foi atendido e ele explicou o quê? Ele tá proveniente de quê que ele estava Pronto. ferido? Na ficha de atendimento. Sim. Aí, como bairro, nós moramos no mesmo bairro do acusado, É bairro de Fátima, né? Califórnia. Califórnia. Como nós moramos, e a gente sabe que as conversas, elas se percutem no bairro, né? Entram em um, pessoas vai comentam. O que acontece? O Alex a gente soube que ele tinha sido no hospital de base, e aí eu fui e falei pra delegada. Gente, eu fiz papel de investigadora, de polícia, de advogada. O caso do meu irmão, eu tô fazendo 1001 papéis. É bom deixar claro isso aqui. Eu estou fazendo 1001 papéis nesse Em caso. busca de justiça. Em busca de de uma resposta. resposta. Sua mãe precisa Isso, dormir com uma resposta. exatamente. Você, seus familiares, Isso. amigos, a sociedade civil. Precisa. Né? Isso, Úrsula. Mas conta. Então, aí ele alegou lá na ficha, aí foi aí que a delegada fez um ofício ao hospital de base e aí fez o pedido se ele teve nesse mesmo dia do assassinato. E constatou que ele esteve às 12 horas, meia-noite, para ser atendido. Estava lá a ficha de atendimento dele, com arranhões no punho, decorrentes das furações que ele deu, perfurações E que ele ele explicou, justificou que era o quê? Justificou que tinha caído de uma bicicleta. É brincadeira? É surreal. É surreal. É um escárnio, porque assim, a justificativa dele pode ter sido essa. Sim. Mas na medida em que se encontra câmeras com indicação de tatuagem da mesma pessoa que entrou na casa de Alex Isso. e que procurou atendimento médico naquela noite. Claro, Úrsula. Entendeu? É um crime óbvio, gente. É óbvio. É óbvio. Aí ele hoje tá onde? Ele tá em São Paulo? Fugiu, a gente não tem mais notícia. E a família dele mora no fundo da casa, é? Ele morava no fundo da casa? Como Não, é? ele morava com os pais no bairro Califórnia, que é uma rua atrás da rua do meu irmão. Ainda Então, moram os lá? pais. Então, Ainda moram lá? Os pais moram lá. Os pais moram e lá. os pais deles chegaram a ser ouvidos pela polícia? Então, aí quando a imagem foi divulgada na Record, a delegacia dela recebeu várias denúncias de quem seria o autor. Logo a repercussão em Itabuna correu o WhatsApp, foto do autor. E aí nós também identificamos quem era. Sim. A partir disso aí, porque até então, quando a delegada mostrou pra gente, pessoalmente, só pra gente olhar, a gente não reconheceu, Úrsula, a família não reconheceu. Mas quando foi divulgado, em que os vizinhos falaram, fulano, aí a gente caiu em si. Porque, veja, vocês, apesar de sua mãe morar na mesma Isso, rua, a gente não tem vocês esse não estavam conhecimento. lá no dia a dia do Alex, né? Isso, Assim, isso. claro que eram próximos, eram familiares. Isso. Mas os vizinhos, Toné, Isso é. quem vê saindo de casa, quem vê entrando, Isso, né? sabiam quem se tratava. É. Meu Deus. E foi os vizinhos em massa, a Califórnia em massa, ligando pra denunciar o cara. E o pai dele chegou a ser ouvido? Sim, aí a polícia foi tentar pegá-lo, quando as imagens que recebeu a notícia de quem seria, a polícia fez o papel, foi lá tentar pegá-lo, só que ele tinha fugido, já tinha ido pra São Paulo, aí levou o pai pra delegacia, chegando lá, questionou o pai, mostrou as imagens, o pai prontamente disse, as características parecem com o do meu filho, pra que uma confidência maior do que essa, o próprio pai chegar na delegacia e dizer isso, Úrsula? E quem viabilizou essa fuga desse cara pra São Paulo? O pai e a mãe compraram uma passagem no ônibus clandestino, colocaram dentro do ônibus e ele fugiu. Fiquei sabendo também que o assassino, ano passado, completou aniversário no mês de agosto e a mãe saiu daqui escondidinha pra ir comemorar numa festa de aniversário dele, enquanto a minha mãe chora lágrimas pelo meu irmão que tá debaixo do chão. É um escárnio. É demais, Úrsula, é vergonhoso. Meu Jesus. É vergonhoso.
Então a resposta, a gente precisa dessa resposta, dessa justiça aqui de Itabuna. E o que as autoridades policiais dizem hoje, atualmente, para você? Pronto. O Ministério Público já estava à parte. Eu tive uma conversa com a promotoria em 2023. Eu, pessoalmente, tive, aliás, online, uma reunião com uma possível advogado do meu lado também. E aí eles mandaram todo o inquérito novamente para a delegacia para que fizesse novas diligências, para que se tivesse novas investigações, que é um Porque caso... estava parado ou tinha sido arquivado? Praticamente ia ser arquivado. É brincadeira. Praticamente. Aí precisou a interferência do Ministério Público para que a delegada tomasse novas providências. Isso, exatamente. Mas para a polícia ele não é tido como suspeito, não? Ele fica como? Agora sim, depois de toda essa repercussão, de toda essa aquisição dessa ficha de atendimento, agora sim as investigações estão voltadas para ele. Porque não tinha nenhum suspeito? A polícia não tinha nenhum suspeito? Tinha vários. E foi praticamente o que enfraqueceu o inquérito. Porque de início, quando a gente não estava voltado para esse autor, de que seria mesmo o autor do crime, estava voltado para outras pessoas que praticamente não tinha nada a ver com o caso. Mas por conta da tatuagem ficou mais evidente, isso que eu ia dizer, né? não é todo mundo que tem uma tatuagem igual, gente. Ficou mais É uma coisa muito evidente. específica. É específico. Viu a tatuagem, viu ali o Isso. desenho, viu ali... Ainda que não tivesse uma imagem muito esclarecedora ou nítida, mas ninguém tem tatuagem igual a de ninguém, ou ainda que tivesse... Na gama de suspeitos que estavam ali sendo investigados pela polícia, dificilmente mais de um teria a mesma tatuagem, Toné. Então, assim, não se justifica a polícia estando de posse dessas imagens não ter divulgado imediatamente após ter tido acesso. Porque isso facilitou a fuga desse camarada para outro estado. Facilitou. Então, quer dizer, 3 anos de choro, 3 anos de luta, 3 anos de luto, de dor, de sofrimento. E onde que estão as autoridades policiais? Alô, doutor Evi Paternoster, alguém que eu tenho um respeito absurdo, uma admiração absurda. Fica aqui o meu pedido, né, para que a polícia nos diga em que pé está, né, em que pé está essa situação. Doutor Evi Paternoster conversou contigo, Sim, chegou a te atender? Me atendeu muito bem. Tivemos recentemente uma reunião com ele. Ele me atendeu e... Ele era um ser humano fantástico. Fantástico. Eu sou suspeita para falar de doutor Evi, porque vejo o doutor Evi como alguém diferente do sistema, de todo o sistema. Correto, íntegro, muito comprometido. Sim. E o que foi que o doutor Evi disse? Né? Muito competente. Muito competente. Ele me deixou tranquila, ele me deu até uma palavra de ânimo, de força e de perseverança e que vai dar uma resposta para a sociedade. E a gente está esperando, Úrsula, essa resposta, porque para nós, cada minuto, cada dia é uma eternidade, porque já são 3 anos. Hoje. 3 anos. Hoje estão esperando o quê? A resposta de uma carta precatória que foi enviada para São Paulo. Essa carta precatória precisa ser respondida pelas autoridades de São Paulo para que então a polícia da Bahia comece a divulgar as imagens. Quer dizer, para mim... Quer dizer que ele não foi ouvido, nenhum circuito, ele não foi ouvido? Não foi encontrado em São Paulo. Não foi encontrado. Ninguém sabe onde ele está em São Paulo. Mas na época logo do crime ele não foi ouvido. Ele fugiu. E aí já enviaram uma carta precatória para o endereço da irmã, né? Sim, ele tem uma irmã em São Paulo. Tem uma irmã em São Paulo. Acho que provavelmente deve ter ido para esse endereço, porque até o endereço da irmã, eu fiz o papel de investigar, de saber pelas redes sociais. Para dar essa informação para a polícia. Eu levei até a polícia essas informações. Ele tem uma rede de apoio em São Paulo, Toné. Ele não está longe da família. Ele tem para se defender. A polícia tem que ouvir o depoimento dele. Ele tem que depor. Sim, porque eu tenho certeza que na hora que ele estiver na frente de profissionais tão competentes como é o doutor Evi, que ele vai acabar confessando. Exato. Porque, olha, a maioria deles... gosta de ficar nos bastidores, escondidos, fugindo. Mas na hora que senta na cadeira do interrogatório, amigo, eles não têm pra onde correr, porque eles começam a ser confrontados. As imagens, a tatuagem, o que aconteceu, o que não aconteceu. Querendo ou não, ele vai ter que abrir o bico. Mas o fato é o seguinte, hoje o que estão esperando é a resposta de uma carta precatória de São Paulo. Isso. A gente até vê aí sobre isso, se a gente volta a Record novamente, para que a Record possa passar novamente esse caso e tá cobrando essa carta
já com mais urgência, né, para vir essa resposta pra gente aqui em Itabuna, para as autoridades policiais. A gente precisa também intervir agora novamente com a imprensa novamente. A gente precisa cobrar essa carta para não demorar, porque, poxa, essa carta foi enviada antes do Natal, nós estamos já em fevereiro, vamos entrar em março. Meu Deus. Essa demora toda para essa resposta dessa carta? Então a gente precisa também entrar, mobilizar agora isso aí. Porque a verdade é o seguinte, de dezembro para cá, já foram o quê? 3 meses? Isso. Mas o crime já completou 3 3 anos. E a verdade é que, apesar de estar falando muito, e que bom que você tem força para falar, minha amiga, a gente sente que está entalada aqui na garganta um sentimento de injustiça. Um sentimento de impunidade. E a gente não pode deixar com que uma mãe... Quantos anos sua mãe tem? 71 anos. Uma mãe de 71 anos, uma irmã que está aqui clamando por justiça, continue amargando dias e horas e segundos e minutos de ausência de respostas de providências. Então fica aqui o meu apelo, né, para a coordenadoria, a corregedoria, para a coordenação, para seja lá quem for, para o doutor Evi Paternoste. Pronto, deixa eu direcionar para o doutor Evi. Doutor, nós entendemos que o senhor é um profissional de excelência, extremamente competente, extremamente comprometido. E pedimos em nome dessa família que o senhor continue comprometido em buscar uma resposta. A sociedade civil precisa de uma resposta. Não somente essa família, não somente essa mãe, essa irmã, mas a Itabuna precisa de uma resposta, a região. Porque, veja, situações como essas, a gente precisa punir exemplarmente e de forma rigorosa, de forma célere, a fim de que situações parecidas, semelhantes, não se multipliquem com a sensação de impunidade. O que a gente mais fala aqui toda semana é dos crescentes números de violências contra mulheres. Crescem absurdamente, né? Absurdamente crescem todos os dias. E a impressão que se tem que o número de feminicídios e de atrocidades crescem exatamente por causa da sensação de impunidade. Porque leis, a gente tem muitas. Muitas leis nesse país. Mas, infelizmente, os desdobramentos, né? A gente não vê com tanta efetividade, com tanta celeridade. Exato. Então eu quero pedir para você, eu não sei qual é o meu tempo, mas a produção, por favor, me coloca a par, mas eu quero pedir para você, Eliene, que olhando naquela câmera, faça um apelo às autoridades policiais, faça um apelo em nome da sua família, faça um apelo em nome da sua mãe, faça um apelo direcionado não somente à doutora Evi, mas à delegada do caso e aos responsáveis por responder essa carta precatória. Bota a cara dele aí pra ele ficar famoso aí. Isso. Botar a cara dele pra ele ficar famoso do aí. Camarada? Exatamente. E a gente não tem a foto. Você tem a foto dele? Não, aí não, no meu celular não. Vamos ver se até o final da matéria a gente consegue a foto dele para colocar ele aqui famoso. Mas eu quero que você faça esse apelo voltado para aquela câmera e eu tenho certeza que, além de Deus, as autoridades policiais terrenas vão ouvir o seu apelo. Amém, amém. Eu quero aqui, mais uma vez, pedir, né, encarecidamente às autoridades policiais de Itabuna que venham novamente olhar para esse caso com o olhar de que se tratava de um cidadão trabalhador que pagava seus impostos em dias, que lutava, que batalhava, que contribuía para a sociedade de Itabuna, que contribuía para o desenvolvimento, contribuía com as pessoas vulneráveis, contribuiu com as pessoas que necessitavam. Não se trata de qualquer pessoa, não. Se trata de um cidadão de bem, de 40 anos, que prestava seus serviços à prefeitura municipal e que tinha amigos que gostavam, que amavam, que respeitavam, né? E tinha pessoas pessoas da imprensa, repórteres, amigas aí, que gostavam do Alex, repórteres que até se emocionaram ao dar a notícia ao vivo, choraram e não tiveram condições de dar a notícia porque eram amigas de Alex, conhecia quem era Alex. Alex era um menino de humano, de caráter, um menino de coração, e não é justo que o seu assassinato fique impune aqui nessa cidade. Nós precisamos de uma resposta, os amigos estão precisando, a família, minha mãe que chora depressiva dentro de um quarto, a minha mãe não vive mais, não tem qualidade de vida. Eu também tomo remédios antidepressivos porque depois da morte de meu irmão eu não sou mais a mesma. Eu tenho uma filha acamada com deficiências, eu tenho que estar à luta, à frente, indo à delegacia, eu tenho que estar agendando reuniões com advogados. Gente, essa luta está incansável. Pelo amor de Deus, nos dê a resposta esse ano de 2025. Precisamos de uma resposta, precisamos ver esse autor atrás das grades para que esse crime não fique impune, até porque temos que confiar na polícia, nas autoridades policiais, e essas autoridades policiais precisam dar uma resposta para a sociedade, precisa mostrar que trabalha, precisa mostrar que tem pulso,
impulso. E nós precisamos dessa resposta dessas autoridades, desses policiais. Coordenador Evi Paternostro, nós confiamos no teu trabalho, nós estamos acreditando na tua palavra. Aquela reunião que eu tive com o senhor me levantou, me deu força, me deu coragem e disse para mim ter fé que a resposta virá. Então é essa a resposta, doutor Evi, que nós estamos aguardando o mais urgente possível, porque já são 3 anos de choro, de luta e de dor. E que o senhor possa nos acalentar, nos acalmar, dando uma resposta efetiva a esse caso. Uau! Porque só Deus nas nossas vidas, não é fácil. Obrigada, Úrsula, por essa oportunidade. Obrigada, Pérola. Obrigada, colega. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada. Não é brincadeira, 3 anos e a polícia não dá a resposta à sociedade. Isso é um caso que merece ter um final, ter uma conclusão. Tem começo, meio, tem que ter fim. Tem que ter fim. Isso é um absurdo. 3 anos com essas provas, essas evidências, e ninguém consegue pegar o autor desse crime bárbaro que chocou a sociedade, que chocou Itabuna. Amiga, é um crime hediondo. É um crime hediondo. Estão lá nas requisições como crime simples. Não foi um crime simples. É um crime hediondo. Não tem pra onde correr, foi um crime hediondo, sem chance de defesa. Com requinte de crueldade. Requinte de crueldade, por motivo fútil. Olha, gente, eu me desconcerto mesmo, não tem como não se desconcertar, porque o discurso e o apelo de força da Eliene, ele é envolvido com muita emoção e com esse sentimento de que a família busca por essa justiça, por essa resposta. Então, ela, por ela de hoje, representa você, que luta pelos seus direitos, que luta pelos direitos dos seus familiares, dos seus filhos, que luta por revelações de justiça em situações que você percebe que os direitos foram violados, vilipendiados, nesse caso, o direito à própria vida, né? Alex teve a sua vida interrompida, ceifada, de uma forma muito bruta, de uma forma hedionda, como a própria tipificação diz, né? E, portanto, essa irmã, a mãe, a sobrinha do Dinha, que era tão paparicada por Alex, precisam e merecem uma resposta das autoridades policiais. Então, fica aqui o meu apelo para a doutora Vi. Eu sei o ser humano fantástico e o profissional comprometido e competente que o senhor é. E eu lhe peço que o senhor olhe para esse caso com carinho e com atenção, a fim de que a gente consiga, dentro em breve, trazer aqui para os telespectadores da TVI um deslinde, um desfecho, dizendo assim, olha, finalmente o assassino de Alex está preso, foi preso, está encarcerado. É isso. Muito obrigada pela sua força. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, telespectador, telespectadora. Até semana que vem. Obrigada.